Mais de 18 milhões de pessoas no Brasil são consideradas ansiosas. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você, do ponto de vista de quem também sofre com esse mal, o que é e como lidar com a ansiedade. Então já sabe, não pula nem um segundinho desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você é ou não é uma pessoa ansiosa e fica comigo até o final. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Isabela Marques, aqui eu falo sobre viagens, vida saudável e desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho da minha experiência lidando e superando a ansiedade. Com certeza muitos que vão assistir esse vídeo vão se identificar, então é importante que eu já deixe algo muito claro desde o início. Ansiedade não é mimimi. Ansiedade não faz de você ou do outro uma pessoa fraca. Ela é sim uma condição, talvez um sintoma de uma possível doença ou a doença por si só, e merece ser controlada e muitas vezes tratada. É importante também eu dizer que eu não estou aqui para diagnosticar e nem medicar ninguém. Eu não sou uma profissional habilitada para isso. O psicólogo ou psiquiatra é que são pessoas que realmente vão te ajudar nesse processo. Mas, por ser alguém que já sofreu e sofre, às vezes até hoje, com a ansiedade, eu separei algumas informações científicas, médicas e relatos pessoais meus para tentar te ajudar de alguma forma. Então não esqueça, por favor, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se alguma parte do conteúdo que eu trouxer te ajudar, tá bom? Obrigada, vamos lá! A ansiedade, por si só, é completamente normal e todas as pessoas, em algum momento da vida, já sentiram ou vão sentir. Por exemplo, antes de fazer uma prova, antes de viajar, antes de se casar, antes de ter um filho. Se você está prestes a falar num palco para várias pessoas, aquele sentimento de nervoso, aquela inquietação sempre vai chegar. Mas isso não significa que você sofra de ansiedade. Ela é algo fisiológico. Ou seja, ela faz parte do nosso organismo. É uma maneira de defesa, de colocar a gente em um estado de alerta sobre possíveis situações que podem ocorrer a partir daquela determinada ação. O problema começa quando esse estado de alerta se mantém constante e não precisa mais de um motivo real, aparente para acontecer. E principalmente quando esse estado de alerta, essa ansiedade, te atrapalha no seu dia a dia. Ou seja, a ansiedade é tanto algo normal, que todo mundo tem e pode ter, quanto um indício de alguma possível doença, como os transtornos e as fobias, quanto ela mesma uma doença em si. Tudo vai depender da frequência com que você tem e se realmente isso atrapalha a sua vida. Basicamente, quem é a pessoa ansiosa? É aquela que vive no presente algo que está no futuro, algo que sequer aconteceu e que muitas vezes, e vai um spoiler aí, a maioria das vezes nem vai acontecer. Ou seja, você sofre por antecipação a situações hipotéticas que a sua própria cabeça cria. Você cria histórias do que pode acontecer se você fizer tal curso, que pode acontecer se você for para tal lugar, encontrar com tal pessoa. Você cria, enfim, situações inexistentes e sofre por essas situações. Esse sofrimento pode te acarretar consequências físicas, como os sintomas que eu vou falar daqui a pouco, e também podem atrapalhar o seu dia a dia, te impedindo de realizar atividades e, enfim, de deixar de viver o presente, realmente viver a sua vida. Quando ela se torna incapacitante, aí você tem um problema e aí você tem que começar a tratar. Agora, como saber se você realmente tem ansiedade? Existem fatores que, se você começar a observar em você, já podem acender o seu alerta de que talvez algo esteja errado. Eu sei que o momento atual que a gente ainda está vivendo é complicado e muitas pessoas desencadearam situações de ansiedade, mas nem sempre isso significa que esse fator vai te acompanhar, principalmente se ele surgiu agora. Vou te dar um exemplo de como diferenciar as duas coisas com a minha experiência pessoal. Eu amo viajar. Se você me acompanha aqui no canal, você com certeza já sabe disso. Se você não me acompanha ainda, é a sua chance de se inscrever aqui e ativar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. E essa paixão por viagem me traz uma excitação tão grande que no dia anterior e às vezes por dias antes da viagem, eu simplesmente não consigo dormir, eu não consigo me concentrar, pensando em como vai ser, matutando várias coisas na cabeça, às vezes sim preocupações em relação a se a viagem vai sair da melhor maneira possível, e isso pode me atrapalhar em algumas outras questões. Isso
pode ser considerado ansiedade? Sim, lógico, mas não é um fator grande o suficiente para ser determinado como doença, é um fator específico, isolado e relacionado a algo positivo. Mas, por outro lado, ao longo de toda a minha infância e adolescência, eu sofri do chamado transtorno obsessivo compulsivo, TOC, que é um tipo de transtorno relacionado à ansiedade, tem ansiedade nos sintomas. Existem diferentes tipos de TOC. O meu sempre foi leve e variado, digamos assim. Tanto que ao longo de toda a minha infância, eu era a pessoa que tinha manias. Uma dessas manias que eu tinha era verificar se o gás do fogão estava desligado. Até aí tudo bem, mas olha a diferença. Na época em que eu fazia isso, eu tinha uma preocupação tão grande, mas tão grande com isso, que quando eu ia para a cama dormir, mesmo que eu estivesse quase dormindo, isso vinha na minha cabeça. Eu levantava, verificava, voltava para a cama. Alguns minutos depois, alguns segundos depois, eu começava a me perguntar: será que eu verifiquei direito? Verifiquei mesmo? Será que tá tudo ok? E se não tiver? E se o fogão explodir? E se vazar gás e ninguém acordar no dia seguinte? Caramba, a culpa vai ser minha. Eu tenho que ir lá de novo. E eu ia de novo verificar. E eu voltava para a cama. E isso se repetia às vezes por 4, 5, 6 vezes. Ou seja, me incapacitava por um momento em que eu não conseguia parar e dormir, porque eu estava preocupado com algo que sequer tinha acontecido e que não ia acontecer. Porque a primeira vez que eu verifiquei, já estava tudo ok. Outra situação, a mesma questão de verificação, só que com a porta de casa. Verificar se ela está trancada. Eu fazia exatamente o mesmo ritual do gás. E a terceira situação, aí eu já era um pouco mais nova, eu acho que eu devia ter uns 10 anos, em que, também relacionada ao TOC, em que a minha ansiedade ia a níveis extremos, de eu ficar com falta de ar, palpitação e realmente não conseguir voltar a fazer o que eu estava fazendo se eu não fizesse isso, que era a questão de olhar as horas antes de dormir. Eu era tão píssica com o horário que eu ia dormir, quantas horas de sono eu ia ter, que eu olhava várias vezes a hora durante a noite para verificar exatamente o horário que eu tava dormindo. E aí você tá aí do outro lado e está pensando: nossa, que doida. Doida. Muitas pessoas pensam isso, às vezes eu mesma pensava isso de mim, mas não, isso de fato é uma questão e está totalmente relacionada à ansiedade. Vamos ver agora alguns dos sinais que podem indicar que você tem ansiedade. Excesso de preocupação. Esse estresse consome energia e vai te causando outros problemas, como por exemplo, as compulsões, as reações exageradas, os sintomas físicos. Normalmente a pessoa ansiosa tem mais de um desses sintomas. Tremor, fadiga, suor excessivo, garganta trancada, problemas na digestão, falta de ar e palpitações, e outros sintomas diversos. Planejar muito e agir pouco, reclusão, não querer sair de casa, postergação, perfeccionismo, receio com certas datas, se importar muito com o que o outro pensa. Você traz fácil à tona sentimentos do passado, impaciência, timidez, autocrítica, apego exagerado e pensamentos que se retroalimentam. Então vamos agora a algumas dicas do que você pode fazer, além de procurar ajuda profissional, se for o caso, para poder lidar com essa ansiedade. Atividade física, uma dieta saudável e o sono regular. Também evite o consumo de álcool e drogas e estimulantes tipo café. E existem exercícios de relaxamento que podem te ajudar a reduzir o seu nível de ansiedade. Um deles é a respiração. É cientificamente comprovado que a respiração ativa o parasimpático, que fisicamente vai ajudar a combater os sintomas da ansiedade. Raciocine também sobre os seus sentimentos. Se você racionalizar, você vai ver que muito do que você está pensando não faz sentido. Procure também pensar e fazer em outra coisa que possa distrair os seus pensamentos. Conversar com pessoas que se importam com você. Controle também o seu acesso à informação. Evite olhar o tempo todo. Evite sites de fofoca. Veja o que é essencial e foque naquilo que te faz crescer. Crie também uma rotina positiva que possa te ajudar a evitar esses momentos de ansiedade. E por último, foque em você. Foque no aqui e no agora. Faça planos sim, se planeje para o futuro, mas não esqueça de viver o presente, porque só agindo aqui e agora é que você vai conquistar tudo e qualquer coisa e sonho que você imaginar. Eu me chamo Isabela Marques e até o próximo vídeo.